Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto. Uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta segunda-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre, a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você. E hoje temos uma convidada, a Roberta Sogaiar, que é secretária municipal de turismo. Roberta, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Júnior, Joandre, meu colega aí de escola, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Prever hoje com vocês, falando sobre o turismo de Botucatu. Legal, tem muito assunto pra gente debater aqui com a Roberta dentro do Radar na Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 10. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. E hoje recebendo a Roberta Sogaiar, secretária de turismo aqui em Botucatu. Secretária de turismo da Estância Turística de Botucatu. Como é que é esse novo momento, Roberta? É difícil pra gente se acostumar, né? Mudou o nome do município. É muito bacana, assim, às vezes eu tô andando pela cidade, eu vejo já alguns carros adesivados, Prefeitura da Estância Turística. Eu fico muito emocionada, né? As pessoas falam, você não tá postando sobre isso. Eu falo, não é sobre postar, né? A gente tá vivendo esse momento de mudança de nomenclatura, mas também não é um pozinho de pirilim-pim-pim. A gente não vira, não acontece algo mágico e a cidade se transforma. O que mudou, né, foi o nome da cidade, porque você ganha esse status de estância e a gente ganha esse recurso que ainda não veio, né? Importante dizer. E a gente ganha mais responsabilidades na gestão da governança do turismo para que a gente continue sendo estância e possa receber esses recursos. Acho que isso é muito importante. Mas, assim, o que muda é ver as pessoas comentando, né? A autoestima, tem uma valorização, as pessoas começam a perceber que a sua cidade tem um valor que talvez elas não estivessem vendo. Então, foi um trabalho aí árduo para que a gente pudesse conseguir alcançar esse resultado, só que agora a gente já está na fase do novo ranqueamento, ele ainda não abriu, então a gente está contratando a revisão do plano diretor, a gente vai fazer toda a documentação novamente, porque o ano que vem começa o ranqueamento de novo, então a cada 3 anos a gente vai ter que se acostumar a passar por isso para vencer essas etapas e continuar com uma boa classificação, e não é só o título, né? É a classificação também. Para explicar para quem está ouvindo, é como se fosse um campeonato. Tem rebaixamento. Exatamente. E tem as cidades que sobem. Botucatu subiu. Botucatu era MIT, município de interesse turístico. E tinha uma verba. Sobe para a estância turística. E essa verba consideravelmente maior. Aliás, a de Botucatu, qual é o valor exato? Então, tem muita coisa ainda que a gente só sabe a hora que o recurso vem. Mas só eu não sei se também é de interesse da população, mas existe um grande pote de recursos, né, voltados para as instâncias e MITs. Quando, nesse caso, eles aumentaram o número de instâncias, então o recurso já vai dar uma diminuída, e desse valor, 20% é para ser designado para serviços, só que juridicamente isso ainda não foi possível. Então, o que o Estado repassa? 80% desse valor. Esse valor, ele é calculado com base no ICMS, no IPTU, no ISS, então ele é proporcional, cada município tem um valor diferente. Estimado para Botucatu são 5,5 milhões, voltados para obras de infraestrutura turística, então muito importante que eu não posso sair tapando buraco, né, colocar isso em outras coisas, então tudo é voltado para a gente construir parque, reformar cachoeira, né? Então hoje a nossa meta é realmente revitalizar ali a área do Véu da Noiva, que era um dos nossos grandes cartões postais, então agora o primeiro recurso, né? Tanto o Véu da Noiva quanto o Parque do Rio Pardo são as nossas prioridades. Então isso é muito importante que seja dito. A ideia, né? E também a gente está tentando colocar isso no orçamento, é poder atender demandas que a gente tem, diversas. Então, no momento a gente está em contratação de um projeto para um pier náutico no Rio Bonito. Por quê? O Rio Bonito, né? Ali o número de visitantes é grande, de banhistas, mas o potencial para o turismo náutico é enorme.
Então, o que nós precisamos ali? Nós precisamos de uma estrutura para que os barcos venham. Então, os barcos de Barra Bonita querem estar aqui, já vieram prospectar, já vieram ver o produto turístico Botucatu como um todo, ou seja, chega em Botucatu, sai da Barra, vem para Botucatu, desce, vem para o centro da cidade, faz um passeio cultural, volta. Isso tudo agrega valor para o turismo náutico de Barra Bonita, né? Eles vão criando variáveis também. E existe uma empresa que já chega, vem para cá para nadar, para o pessoal vir nadar na orla de Botucatu. Eu não sabia disso, mas eles não. Na verdade, não bem na orla, né? Eles encontram alguns pontos, aí as pessoas fazem ponto de nado ali. Tá. E tudo servido, né? Com bebida, com coquetel, rolando comidinhas. Então imagina se a gente consegue dar essa estrutura, a gente atrai toda a cadeia do náutico. A gente atrai daí pessoas que têm barcos, que querem dar uma parada para abastecer, tanto de combustível quanto alimentação. Então a gente conversa muito com o Chico Pisa também, que tem barco, deixa lá em São Manuel, no clube náutico lá. Por que não aqui? Então tá tudo, acho que muitas coisas acontecendo, a gente tem que ter esse olhar pro futuro, né? Mas o futuro a gente constrói no dia a dia, com essas ações burocráticas, buscando recursos, correndo atrás, conseguindo título e muitas ações aí pela frente. Inclusive, há uma conversa adiantada com o jornalista e empresário Carlos Nascimento, né? Que é ele é da região, né? E é um apaixonado pelo turismo aqui, né? Sim, e nós fomos convidados para fazer o passeio lá o ano passado, justamente para ter essa aproximação, para eles já vieram, prospectaram aqui a cidade, o receptivo. E aí alguém de lá ficou sabendo, já vieram para cá uma outra empresa, ou seja, legal, a gente oferecer a estrutura para que eles possam vir. Se não tiver estrutura, eles não conseguem vir. Então a gente precisa fazer esse investimento. Uma coisa vai puxar outra, né? A construção de um pier, de repente não dá para construir uma marina, algo maior ali, né? Mas o pier, pelo menos para atracar o navio de turismo, outras lanchas, se você vai trazendo mais investimento daí, né? Mais, de repente eu posso abrir um café ali do lado. Exatamente. Isso vai aguçar um pouquinho a visão do empreendedor ali, né? Essa é a ideia, e eu acho que a gente precisa valorizar quem está lá no Rio Bonito, quem já está lá há muitos anos, e qualificar esse dono de bar, dono de restaurante, para ele melhorar os seus serviços. A nossa pauta esse ano de qualificação é enorme, assim, a gente está ainda não é oficial, mas nós vamos fazer um lançamento desse programa Qualifica Botucatu, para que bares, restaurantes, botecos olhem para cima e falem, peraí, o que a gente precisa? Então, hoje, né, quando você coloca uma meta de atender um cliente internacional, você começa a mudar todo o seu perfil de atendimento. Tá. Não é a nossa meta ainda, mas é o modo de se trabalhar que a gente tem que olhar. O sarrafo sobe. O sarrafo tem que subir, né? E é para todo mundo. Então a gente faz esse chamado para principalmente os empreendedores até que, sabe, estão acostumados a fazer é do meu jeito, é assim que eu faço. Vamos olhar, agora a cidade mudou o patamar, vocês podem ganhar mais, pode ter mais valor agregado, tem para todos os públicos, valoriza aquilo que você tem de melhor, né? E aonde que está o ponto fraco que a gente precisa melhorar. A Roberta sabe melhor que a gente, o turismo tem uma palavrinha mágica, né? Chama-se receptivo. Exato. Então, ensinar a ter o receptivo, né? Alguns anos, acho que uns 5, 6 anos antes da sua chegada aqui, a gente teve algo parecido em preparar só que propriedades rurais para o turismo rural, mas era muito pouco, né? Precisa de mais, a gente precisa olhar como um todo, a gente precisa olhar macro, né, Roberta? Macro, porque assim, o turismo aqui em Botucatu, ele não é só rural. Dentro da cidade existem muitas opções para a gente fazer e melhorar esse turismo urbano nosso. Eu acho que as pessoas já estão reconhecendo o potencial da gastronomia. Meu esposo ontem levou meu filho tomar um sorvete e ele começou a conversar com uma pessoa de fora. E a pessoa falou assim para ele, essa cidade é fina. E ele voltou falando para mim, olha só que legal. Então assim, a percepção, né, de quem vem de fora em relação a Botucatu é muito boa. E eu sinto que existe às vezes uma falta de sincronia entre a sensação que o botucatuense tem em relação à sua cidade e quem vem de fora.
né? O famoso santo de casa não faz milagre, né? Exato, né? Não consegue valorizar o que a gente tem, ver essa beleza, porque acho que a gente está no cotidiano e a gente vê os problemas da cidade, não consegue ver aquilo que a gente tem de bom. Mas todo mundo que eu trago, né, fala, não, eu já fui para Botucatu. Eu falo, eu sei, mas você não viu com os meus olhos ainda, venha ver com os meus olhos. Então, são experiências incríveis, as pessoas realmente, assim, se sentem acolhidas, que é uma coisa que antigamente Botucatu tinha fama de ter um povo fechado. Hoje a conversa é completamente outra. Nossa, as pessoas são extremamente acolhedoras, generosas. Isso é extremamente positivo para a intenção de retorno do turista também. Então, você tem intenção de voltar? Nossa, claro. As pessoas sentem que a primeira viagem em Botucatu nunca é o suficiente para ver tudo que elas queriam ver. E fora isso, a gente tem o apelo do turismo regional também. Então, a hora que você falou, mas faltou você ver isso e aquilo. Puxa, é mesmo, eu tenho que voltar. Então, isso para nós é muito bom, né? E cada vez mais, gente, eu acho que é lindo esse momento que a gente vive aqui em Botucatu e na Cuesta. Eu fiquei até arrepiada, porque tem investimentos que estão por vir e ações que estão por vir que vão mudar de fato o nosso posicionamento de mercado. E hoje Botucatu é a cidade que tem o maior número de leitos, de Airbnbs. Então as pessoas ficam aqui e o nosso turismo de negócio já é consolidado. Então isso é muito bom. Roberta, você acha que não falta aquelas agências em lugares estratégicos da cidade, igual Brotas, por exemplo, você vai Botucatu. Com a foto dos pontos turísticos da cidade, o pessoal já olha ali, já vê no centro ou na avenida, enfim. Tem isso aqui para fazer e tal, falta isso, né? Falta, com certeza. E assim, nós temos poucas empresas de receptivo em Botucatu, todas atuantes pela internet, atendendo muita gente de final de semana, em rapel, em trilhas, em passeios culturais, mas falta essa questão. A gente até ofereceu para os guias o nosso posto de informação turística para fazer uma concessão. Não toparam, não foi uma coisa que deu andamento, mas a gente se colocou à disposição para fazer uma concessão para que eles possam ter esse ponto de vendas. Mas a gente precisa desse empreendedor do receptivo, porque é ele que entrega o roteiro. Então, hoje, a prefeitura, a Secretaria de Turismo está entregando esses roteiros guiados gratuitos aos finais de semana. Então, a gente tem roteiro na FCA, no Lajeado, roteiro histórico, roteiro de personalidades. A gente tem o roteiro cultural do centro histórico, o roteiro arquitetônico, tem roteiros da Cuesta também. É um full day completo, né? O full day que se fala lá fora, né? Completo. Então, sabe, você pode ir lá conhecer a Pedra do Índio, tomar um café, depois comer docinhos lá na Doces Granamore, almoçar no Milanês. Um abraço, seu Fernando e dona Anice. Ele pode fazer um passeio cultural na Pinacoteca, depois ele vai para Demétria, termina a tarde num celeiro. Só na Demétria ali eu tenho um passeio pronto de quase um dia todo, né? O Magma hoje é um museu maravilhoso, de proporção internacional, né? A Berenice está de parabéns pelo trabalho que eles fizeram ali. E o Memorial da Música Caipira também, para quem gosta da cultura raiz. Então hoje a gente tem várias experiências aqui na cidade, fora as trilhas, que também a observação de aves, né, que as pessoas podem explorar. Esse nicho de observação de aves, a gente volta a falar daqui a pouco com a Roberta, um nicho que você inseriu, né, Botucatu, alguns anos atrás, que até então era o terceiro que mais crescia no estado, né, esse nicho turístico. A gente volta a falar disso daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:27, esse é o Radar Música e Conversa Boa, hoje recebendo a Roberta Sogaiar, secretária de Turismo aqui em Botucatu. Ô, Roberta, naquele spoiler que a gente deu no finalzinho do outro bloco, falando do nicho, um nicho interessante de turismo, que é o de observação de aves, né? Que começou a se intensificar quando você veio para cá, assumindo a pasta do turismo. E Botucatu, ela tem uma posição estratégica, ela está na transição de 2 biomas, né? Que é a Mata Atlântica e o Cerrado, e oferece uma diversidade magnífica, né, Roberta? Com certeza, para nós foi um grande presente poder trabalhar com esse segmento e ter muita gente qualificada para falar disso. Eu recebo vários convites. Professora Silvia, né? Exatamente, né? Ter aqui a Unesp, o Passarinhando, a professora, os alunos da professora,
a Gersone, que já eram pessoas que estavam no território, Daniel Sewinski. Então, isso foi muito estratégico, e Botucatu teve sorte, né? E assim, a gente se conectou, então os recursos estavam aqui. Enquanto setor público, eu vinha de uma área que eu reconhecia já o potencial disso, então a gente investiu. O investimento é muito baixo, né? Quando você fala em termos de retorno, impacto, o que isso representa, o que isso representou para o nosso ranqueamento, né? Como isso foi importante para que Botucatu fosse vista com outros olhos. É um turismo que traz um turista qualificado, é um turismo que preserva a natureza, né? Que valoriza essa preservação. Então ele é fundamental. E esse ano, que foi mais bacana, ainda não começou, mas nós fechamos uma parceria com a SAVE Brasil, que é a maior entidade hoje de proteção das aves, com parceiros internacionais. E nós convidamos a SAVE, né, para conhecer o território, eles ficaram encantados. Então agora a SAVE Brasil vai operar as nossas passarinhadas. Que legal. A partir de março, acho que é dia 29 de março, a passarinhada número 1 da SAVE em Botucatu. Eles também vão fazer ações de educação ambiental, vão estar com a gente no Festival de Aves e vão começar a trazer o olhar para esse território, né? Então, projetos, né? Possivelmente uma parceria aí para a Floresta Estadual de Botucatu também, que é uma área de cerrado incrível. Então estamos muito felizes, vai ter concurso de fotos, viu? Godinho. Olha lá, tá ouvindo inclusive. Isso vai acontecer também para que a gente possa disseminar isso entre a comunidade, né? Isso atrai. E eu acho que o que tem de mais bacana esse ano, que é uma coisa que eu venho tentando há bastante tempo, é o programa Turismo na Escola. Então nós contratamos agora o SENAC para fazer a disseminação da metodologia de como os professores podem usar o turismo de maneira transversal para ensinar geografia, matemática, história. E nós vamos ter 20 professores capacitados esse semestre. Nós temos a Secretaria de Educação parceira com esse projeto. E a questão da observação de aves foi incluída no currículo também como um dos projetos-chave. Eu acho que Botucatu está saindo lá na frente em termos de turismo em relação ao que a gente está fazendo com essa formação para professores, né? Multiplicarem isso depois. E eu falei, a gente vai fazer quantas formações forem necessárias para que os nossos professores da rede municipal possam ter esse conhecimento e possam usar o nosso território como fonte de informação e conhecimento para as nossas crianças. Aquela velha máxima de que santo de casa não faz milagre, né? Então você que é de Botucatu, veja o quanto a gente já falou aqui em 30 minutos de entrevista, né? Nem isso. Começou falando ali da estância turística, do véu de noiva. Aí a gente vai pro Rio Bonito, um projeto náutico que tem ali. A Roberta falou da Demétria, tem o turismo rural, turismo gastronômico, observação de aves. Eu não tô nem falando da Cuesta, falando um pouquinho não tô nem falando os atrativos que tem extramuro de Botucatu, né? Com outras cidades que dá pra gente trabalhar em parceria. Botucatu tem um turismo de intercâmbio muito forte, né? Um turismo cultural muito forte, ou seja, une tudo isso. Olha quanta coisa a gente tem, né, Roberto? Exato. No final do ano nós ganhamos pela segunda vez consecutiva, né? O turismo de estudos e intercâmbio. Isso é muito forte e assim, não é só o Nesp, né? Isso é importante deixar bem claro, porque, por exemplo, a Bioéticos, a Demétria, a Escola de Voo, todos eles movimentam o turismo de Botucatu. Então a gente tem uma taxa de ocupação hoteleira de 80% durante a semana, em média. Isso é muito bom para um destino turístico, isso é excelente. E negócios, né? As pessoas vêm a negócios, vêm para empresas, vêm fazer consultoria e tudo isso tá acontecendo em consonância com o desenvolvimento do turismo de lazer, né? Nosso turismo de lazer era muito associado a eventos de aventura, mas a gente procurou explorar aquilo que o território tem de fato, né? E isso é válido porque legitima o destino como um ponto turístico, como uma estância turística, como a gente é agora. Botucatu, quem que veio aqui, Joana? Ele falou que queria transformar o caminho do Piabiru numa nova saga do caminho de Compostela. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Quem que veio falar disso aqui? Não tô lembrado agora.
Se a gente trazer a região para essa discussão, o leque aumenta consideravelmente, né, Roberta? Consideravelmente. Então, ano passado também nós recebemos o evento, foi um evento estadual, na verdade, sobre o Caminhos do Piabiru. E por que Botucatu recebeu esse evento? Porque o nosso produto é o mais bem formatado. Então, isso é mérito dos nossos guias, dos nossos receptivos, que formataram. Ele engloba 3 cidades, ele passa pelos nossos atrativos, ele fomenta a questão da economia regional e resgata essa questão histórica aí, né, milenar, que não tem muitas certezas, né? O encontro, nós trouxemos palestrantes do setor de geologia, de história, que estudam o caminho. Então tem muitos assuntos que não são considerados assim certeiros, né? Fatos confirmados pela ciência, mas muitos indícios de que a cuesta e os morros testemunhos eram os pontos de referência do Caminhos do Piabiru. E de fato é só nós formatarmos um produto, formatarmos essa experiência para que a gente tenha uma situação similar a um Caminho de Compostela. Por que não? Isso é um empresário que precisa vir com essa mentalidade para desenvolver, né? Unir todo mundo e desenvolver. E a gente percebe que as pessoas de fora começam a olhar para Botucatu depois que a gente virou estância, os contatos são diferentes, pessoas interessadas em investir, né? Começam a perceber que podem ter um hotel de lazer aqui. A gente foi procurado por uma rede internacional de negócios sustentáveis, negócios menores, pousadas menores, mas que saíram daqui assim completamente encantados, que aqui era um dos lugares em potencial para eles montarem esse negócio. Roberta, como é que o destino está sendo promovido fora da cidade, fora do estado? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A questão da gente poder fazer esses investimentos maiores de promoção. O que a gente faz com os recursos que a gente tem é participar de algumas feiras estratégicas. Então a gente está sempre na WTM, que é a maior feira de turismo da América Latina, junto com a Secretaria de Estado, promovendo a região. A gente vai para o evento Conexidades, com um stand próprio de Botucatu. A gente vai para a Feira do Empreendedor e ano passado, há 2 anos, na verdade, a gente marcou presença de uma maneira muito intensa na Feira do Empreendedor, porque dos municípios, Botucatu foi o único, né, dos municípios de médio porte que teve um stand que chamou muito a atenção. Então, só de você ver ali o Botucatu colorido, as paisagens, as pessoas já paravam, nossa, o que é Botucatu? Legal. Lógico, a gente precisa de fato ter mais investimento de mídia, de filmes, né? E isso é uma coisa que a gente está construindo e queremos, de alguma forma, ter esse investimento real na promoção. Quem trouxe esse assunto que eu lembrei foi o Cris Vieira. Ah, sim, que o Cris que super opera o Caminhos do Piabiru. Que legal. A gente já recebeu o Cris e a Carininha também, né? Sim. A gente debateu bastante Botucatu aqui. E como é que é essa conversa com Bofete, com Pardinho, com Itatinga? Bom, nós temos o comitê temático do Polo Cuesta, comitê temático em turismo. Nós temos reuniões mensais, a gente está passando por um momento de revisar o nosso plano estratégico que nós fizemos em 2000, para que a gente dê continuidade às ações regionais, né? Confirmando a Cuesta. Eu até postei hoje um vídeo do Tiago Akira falando a importância de você divulgar a região, que ela sobrepõe as cidades, que é o caso da Serra da Canastra. Quando você fala, eu vou para Canastra, mas para qual cidade da Canastra você vai? Você se perde nisso. Hoje, né, Botucatu acaba levando o nome da Cuesta até de forma injusta, porque na verdade as pessoas realmente estão no território como um todo, e o fato de nós termos a maior rede hoteleira faz com que as pessoas se hospedem aqui, mas eu sei que isso está mudando, né? Paulatinamente a gente vai observando que as cidades estão estruturando suas pequenas pousadas, o Airbnb tomando conta, né? As pessoas deixam de ter hotéis, empreendimentos hoteleiros que têm mais ônus e impostos para montar os Airbnbs. Então isso acaba sendo uma realidade. Existe uma discussão muito grande, né? De você proibir Airbnb a nível municipal. Existem essas possibilidades, existem premissas e é uma escolha que se faz em relação a isso.
Parece que no Brasil só tem uma cidade que conseguiu de fato que isso acontecesse, e várias que estão em andamento. Como, mas Botucatu não, né? Botucatu ainda não, né? O que é esse ainda não? Ainda não. Estamos estudando essa possibilidade. Por que não? Acho que a gente precisa tentar. A gente tem uma procuradoria forte que tem que ir de encontro aos interesses da cidade. Né? Isso não significa que você deixa de ter Airbnb, significa que você paga o imposto sobre serviço, como todo equipamento de hospedagem. É mais justo na concorrência. É justo, com certeza. Bom, rápido break, Joandre. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a Roberta aqui no radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Prever FM, 12:41. Voltamos aqui com o radar, música e conversa boa até a 1 da tarde hoje, recebendo a Roberta Sogaiar, secretária de turismo aqui em Botucatu. Ô, Roberto, acabei de receber aqui a Bia, que é presidente da SEB, tá ouvindo a gente aqui. Maravilhosa. Tá escrevendo aqui. Obrigado, Bia. A Bia que já foi entrevistada aqui. Ô, Roberta, como é que começou sua vida no turismo? Nossa. Vamos buscar desde a época que você estudava com o Joandre no La Salle. Que o Joandre ficava me cutucando com um compasso nas costas. Com compasso? Ele não lembra, né? Se fosse uma régua, tudo bem, um compasso. Ele não lembra. Mas, na verdade, assim, eu tinha uma obstinação enquanto criança, porque o fato do meu pai estar sempre com pessoas de fora do Rotary, japoneses, canadenses, intercambistas, a gente, né, não existia internet, é outro mundo. Essas pessoas ficavam em casa e mostravam um mundo que eu falava, meu Deus, o que é isso? Então, desde pequenininha, eu punha meu livrinho de inglês debaixo do braço e ia pro FISC lá 2 vezes por semana, porque eu queria fazer um intercâmbio, né? Tinha uma obstinação. E aos 17 anos eu fui, e até então eu queria ser atriz. Já tinha uma carreira de artista na adolescência. Mas quando eu voltei, né, eu voltei com essa experiência de ter viajado por vários lugares com mais de 80 jovens de países diferentes. Então, eu entendi que eu precisava fazer a faculdade de turismo, que era o que eu queria fazer mesmo. E tive uma formação excelente na Anhembi Morumbi, em Botucatu, em São Paulo. Trabalhei com eventos, trabalhei na hotelaria, voltei para Botucatu, fiz um curso de formação de educadores ambientais aqui na Unesp, que foi justo o momento que Botucatu também estava colocando as primeiras sementes no solo em relação ao turismo. Isso é muito legal de ver que eu participei da primeira reunião do consórcio Paulo Cuesta, que eu ajudei no projeto pedagógico, 90, né? Do projeto pedagógico do curso de turismo da Unifac, com a professora Vânia, que eu abri o curso de turismo da Faculdade Marechal Rondon, o laboratório de turismo, formei a primeira turma, e foi um tempo muito curto, foram 2 anos que eu fiquei aqui, comecei a dar aula no primeiro curso de guia de turismo do Senac, em 99. Então foi tudo muito rápido, e daí eu ganhei uma bolsa para estudar administração de parques, turismo e lazer nos Estados Unidos. Aí eu fui fazer meu mestrado fora, e assim que eu voltei, a Anhembi Morumbi me chamou para dar aula lá. Então minha passagem em Botucatu foi muito rápida, e daí eu segui uma carreira acadêmica na universidade, escrevendo livro, pesquisando, dando aula. Formei com certeza mais de 5.000 alunos que hoje são meus amigos, estão espalhados, alguns até morando aqui em Botucatu. E eu tenho contato com essas pessoas, eu vejo eles crescerem, né? Muitos aí já chegaram a cargos altos de liderança, como direção da América Latina, daquela rede de turismo de luxo, né? Então as pessoas estão por aí, estão no mundo, e ter feito parte dessa formação para mim é algo incrível. Eu vivi muitas coisas interessantes na academia, pude viajar para muitos países apresentando trabalhos, participando de congressos, fazendo parte de grupos de estudo sobre o futuro do ensino do turismo, coisas que eu nem imaginava, né? Eu tenho uma publicação num livro que era assim, do grande papa do turismo, eu tenho um capítulo meu dentro desse livro, né? Tem um livro meu e de uma colega que nós organizamos, tem o capítulo de livro em Portugal. Então foi muito intenso, eu vivi tudo isso com muita intensidade, né? Esse momento da academia, com muita presença. E aí eu fui fazer doutorado sanduíche na cidade do Porto, e
optei ficar por lá mais um tempo, mas a pandemia me trouxe de volta para Botucatu. E aí veio o convite para assumir a secretaria. Agora, o que é bacana é que tudo aquilo que eu vivi na academia, todo o conhecimento, né? Porque eu dava aula de turismo internacional, gestão de fluxos internacionais, segmentação do turismo, marketing turístico, tudo isso me ajudou a poder fazer a gestão do turismo da nossa cidade de forma técnica, né? Então, eu falo que eu vim com essa função de trazer o conhecimento técnico. É um grande aprendizado, o setor público é completamente diferente de outros setores, né? Então a gente aprende a fazer esses processos, tem uma curva de aprendizagem dentro do setor público, tem as questões políticas que também interferem, né? O processo, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, então a gente também aprende a trabalhar com essas questões. E hoje eu me sinto assim muito realizada e com a sensação até de, sabe, dever cumprido, de poder ter entregue esse título para Botucatu, de deixar um legado para minha cidade, que eu acho que muitos outros trabalhos a gente não tem essa oportunidade, né? Então é uma coisa que eu sei que quando eu estiver bem velhinha eu vou olhar para trás e Botucatu vai estar explodindo no turismo e a gente saber que a gente fez parte daquele momento. Então é uma grande oportunidade para um cidadão, para qualquer um, em algum momento estar dentro do setor público, vivenciando a cidade com outro olhar. A Roberta falou, né? Eu cresci com o meu pai tendo bastante contato, né? Ela é filha do querido professor Roberto Sogaiar, é uma das figuras mais queridas da história de Botucatu. Você tinha noção do quanto ele era querido ou não? Bom, eu era fã do meu pai desde pequenininha, eu andava com ele assim nos corredores do hospital da Unesp e eu me lembro de todo mundo, Sogaiar, ele abriu o braço, né? Sempre pronto para um abraço, uma conversa. Mas foi no velório dele que a gente teve a dimensão do impacto que ele teve na vida das pessoas, né? É uma pessoa que serviu ao outro. Tem uma admiração assim enorme. Acho que depois que ele faleceu isso ficou mais forte, assim, né? Essa questão da gente realmente poder estar disponível às pessoas, a gente poder se abrir, a gente não ter medo de estar junto, de ter trocas. A gente não pode viver nesse lugar. O lugar que a gente tem que viver é esse lugar de amor ao próximo, assim, de querer estar próximo do outro. Isso é muito importante. Contei uma história para Roberto fora do ar aqui, mas eu queria compartilhar o quanto que o pai dela era querido, né? Então eu tava voltando pro Brasil de uma viagem, acho que ele foi te visitar lá no Porto, né? E eu gosto de sentar lá, compro a cadeirinha, o assento da frente lá e eu já coloco meu fone e ali eu fico, ninguém me tira. Esse dia eu não sei porquê, alguém que me perguntou alguma coisa, eu tirei o fone, acho que não sei se foi alguma comissária, e no que eu tirei o fone assim, eu escutei lá no fundo, professor Sogaiar, era uma brasileira, né? Falei, cara, uma brasileira falando professor Sogaiar. Eu olho pra trás assim, eu vejo a figura do seu pai no meio do avião lá, e uma mulher que, sem combinar, né, do outro lado do Atlântico, reconheceu o seu pai que foi professor dela. Ela era do Rio, não me lembro. Falei, peraí um pouquinho, pedi licença pra quem tava do meu lado e fui lá e pra surpresa dele eu também tava no mesmo voo, ou seja, o carinho que as pessoas tinham por ele atravessou o Oceano Atlântico, né? Uma pessoa que lembrou dele quando foi aluna dele, olha só. Sim, eu acho que quem foi aluno dele, assim, é difícil de esquecer, né? Ele tinha esse carisma, essa alegria e também o compromisso, né? De estar muito próximo dos alunos, através aí da questão da parasitologia e da ética na experimentação animal. Ele realmente faz falta, viu? No mundo, eu acho. Sem dúvida. Ô, Roberta, voltando agora um pouquinho pro turismo, qual que é o próximo passo depois de uma cidade que se tornou estância turística? Além de manter a classificação, subir nesse ranking, mas o que você acha que ainda dá para ser feito para que Botucatu se estruture ainda mais, além dos cursos, de tudo que você já citou? Politicamente, por exemplo, como que a gente pode subir mais um degrauzinho ali? Bom, em termos legais e técnicos, agora a gente chegou onde a gente deveria. A gente alcançou nível máximo pelo Ministério do Turismo, então nós somos considerados município turístico, que é uma categoria diferente. Né? Isso, ela é diferente.
Então ela avalia a quantidade de equipamentos atrativos que a gente tem, ela é mais simples, mas ela já dá conotação. No Mapa Nacional do Turismo nós já somos categoria A. Agora, pelo estado, e aí cada estado tem sua legislação, também nós chegamos na categoria máxima, instância turística. Muito bem. Agora, uma coisa é você alcançar esses parâmetros, a outra é a gente entregar um serviço e um produto que esteja apto ao mercado internacional. Então, por que não, né? Uma frase que o nosso prefeito Fábio Leite sempre nos desafia. Por que não? Então, eu vejo particularmente que, digamos, se eu tivesse fora hoje da secretaria e atuasse no setor privado e eu pudesse montar uma agência que vendesse Botucatu para coreanos, eu faria isso. Tá. Entendeu? Com o meu inglês, com as informações que eu tenho da cidade, mas eu ia cobrar a prefeitura para entregar cursos de inglês, para que melhore o atendimento, porque existem essas dificuldades. Então eu acho que hoje, quem está aqui no território e consegue atender o mercado internacional, vai se sair bem. Tanto com a observação de aves, quanto com a história da nossa tradição caipira, a nossa natureza, as nossas cachoeiras, a nossa questão cultural e o Brasil em si, né? O tema Brasil. E muitas vezes combinando, né? Combina de fazer uma viagem para o litoral de São Paulo com Botucatu. Isso é muito importante hoje a gente pensar Roteiros casados, né? Roteiros casados. O Nordeste faz muito bem. Uma dica importantíssima que você, né? Não, assim, é o que eu faria. Se eu estivesse fora da secretaria, é o que eu faria. Tá. Porque a gente tem esse mercado em potencial, eles estão procurando as experiências e hoje a Secretaria do Estado também está passando por uma troca de gestão. O secretário Lucena vai sair agora no final do mês e o foco é na comercialização das cidades do interior do estado, não só do interior. Mas porque eles perceberam que as cidades têm experiências incríveis, mas que muitas vezes essa experiência não está formatada de acordo com o mercado ainda, com o mercado quer, essa visão pronta para entregar, com começo, meio e fim, que o próprio empreendedor saiba que ele está entregando uma experiência de visitação. Então, eles vão agora começar a mapear quais são essas experiências no estado para poder ajudar os municípios a empacotarem e venderem isso para operadoras. Fazer a ponte da comercialização, porque o que a gente vê de fato é que a maioria das cidades não consegue se vender. Depende do receptivo, como você falou, né, Joandre? E se não tem um receptivo forte, você não consegue colocar o produto no mercado. Nós fizemos uma formação em parceria com o Sebrae de roteirização da Cuesta. E a parte mais difícil com os próprios empresários locais foi a precificação. Porque a gente precisa entender que para um roteiro dar certo, ele passa por uma agência de receptivo, ele passa por um guia de turismo e ele passa por uma operadora que vai vender. Então a operadora tem que ganhar 10%, a agência de receptivo tem que ganhar 10%, o guia tem que ganhar 10%, e aí não dá para ser o preço que ele pratica com o consumidor final. São produtos diferenciados para você vender em agência. Então essas estratégias a nossa cidade ainda está entendendo, a nossa região como um todo. Por exemplo, todo motorista e todo guia tem gratuidade. Se levou para almoçar no seu restaurante, tem gratuidade. Não tem que discutir, é regra. É regra do mercado de viagens. Entendeu? Inclusive, existem regras em relação ao total de gasto. Se eu gastei, sei lá, se eu levei 30 turistas que juntos eles gastaram 50 mil na vinícola, se não quiser dar a gratuidade, dá um percentual daquilo que foi gasto, né? E esses são parâmetros utilizados no turismo internacional, em qualquer lugar do Brasil, do mundo que tenha turismo, isso é uma regra. E aqui a gente ainda não consegue trabalhar com essas tarifas diferenciadas. Tá. Então o guia liga pro hotel, olha, quero me hospedar aí, você faz uma tarifa X para mim? Ah, é minha tarifa tal. Não consegue dar essa tarifa que realmente faz com que ele escolha aquele hotel pelo preço e pela qualidade ao mesmo tempo. Alguém já falou isso aqui mesmo, fora do ar, inclusive, não sei. Falou que tem esse contratempo aqui mesmo. Você acha que a nossa capacidade de leitos ela é suficiente hoje?
Por hora, ela nos atende bem. Eu acho que tem momentos que ela estrangula, como é o caso do Brasil Ride, que é um evento que de fato atrai hoje, ela atrai tanto os parceiros, os patrocinadores que vêm para prestar serviço, mas turistas de fora. E é um momento que a gente tem a maior crise, né, de hospedagem e algumas formaturas também. O Airbnb, ele desafogou os hotéis nesses períodos, mas também ele inflacionou. Só para vocês entenderem, tanto a Booking quanto o Airbnb, eles funcionam com base em procura. Então, conforme a procura vai aumentando, automaticamente o preço desses lugares aumenta. Por isso que de fim de semana é mais caro, quando você vai reservar de fim de semana. Exato, dependendo. Tá procurando no sábado, tá mais caro, porque tá todo mundo procurando naquele momento ali. Exato. E eu tô fazendo esses testes. Então, no carnaval, na sexta-feira de carnaval, eu entrei de hotel em hotel para verificar a disponibilidade. Então, a gente viu que um ou outro não tinha disponibilidade, alguns tinham. E Airbnb, um monte ainda. Então, o carnaval ainda não é o nosso evento que chama. Eu acho que ele está crescendo para ser isso. Aliás, carnaval esse ano em Botucatu foi incrível, né? A gente viu o carnaval do Fórum cheio, carnaval da estação do Caipira cheio, o âmbar cheio, os blocos na rua, os clubes tradicionais. Então foi um carnaval atípico, eu acho, pelo menos, né, de 2021 que eu tô aqui vivenciando. Eu achei que foi um carnaval muito... Foi o mais robusto dos últimos 15, 20 anos. Olha, que legal. Isso já é um indicador, porque o ano que vem as pessoas já vão falar, opa, tem algo acontecendo ali. E eu defendo muito a gente divulgar, né, o turismo. Eu não posso divulgar só aquilo que é público, mesmo eu estando no setor público, porque a gente depende da cadeia de fornecedores. Não tem como não. Então eu faço muita coisa pela minha rede pessoal, né, divulgando bares, restaurantes, o que cai na minha rede eu divulgo. No turismo a gente tem um credenciamento para que as pessoas se cadastrem e divulguem seus eventos, bares, hotéis, restaurantes. A gente já tem vários cadastrados no Turismo Botucatu, mas isso precisa ser uma constante, né? O empresário tem que saber que isso existe. A gente está sempre falando aqui nas rádios, informando, mas é importante porque ele pode ter seu negócio ali amplificado nas redes. E turismo é tudo isso. Turismo é atrativo público, é atrativo privado, é restaurante, é sorveteria, é posto de gasolina, é hotel, é bar, é boteco, é loja de roupa. Aí, a Bia que tá ouvindo, a Bia falou, admiro muito ela. E eu você, Bia. Ô, Roberta, há estudos recentes sobre o perfil do visitante? O nosso mais recente, oficial, ele foi feito no plano diretor, né, de 2023. A gente tem um visitante que ele cai bem nesse 35 a 45 anos, pessoas que ainda são bem ativas na natureza, então elas vêm buscando as trilhas, a Pedra do Índio, mas aí elas descobrem as outras coisas que Botucatu tem, né? Agora, nesse exato momento, nós temos um estudo que está sendo conduzido a partir do ano todo. Ele começou agora em janeiro, é uma empresa contratada para fazer estudo da demanda turística de Botucatu. Então eles estão acompanhando os eventos e mês a mês a gente já teve o primeiro relatório de janeiro, com ainda poucos entrevistados, porque choveu bastante nos períodos que a gente foi aplicar. A gente vai ter um retrato do carnaval em breve. Então agora a gente está num mapeamento mais constante. A gente nós iniciamos o Observatório de Turismo de Botucatu ano passado, criamos a lei, temos uma profissional contratada, uma turismóloga que trabalha com a gente agora, responsável por isso. Nós também nos afiliamos à rede de observatórios de turismo sustentável do estado, do Brasil, na verdade, e esse monitoramento agora ele é fundamental para que a gente entenda, né, o tamanho da economia do turismo, o que ela representa, entender o perfil do nosso público constantemente. Eu adoro esses dados, para mim eles são incríveis. Então eu quero saber o que aconteceu no carnaval, qual foi a injeção de economia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está conosco também nesse mapeamento. Cada evento a gente vai procurar trazer mais e mais informação sobre o impacto desse evento na economia local. Roberta, muito obrigado pela sua presença aqui. Se deixar, eu fico até a noite falando de turismo. Vamos fazer um podcast de turismo? Eu topo. Vamos montar. Legal. Obrigado, Roberta, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Não posso deixar de trazer aqui para o público que a Casa do Artesão reabriu as portas e nós colocamos vários cursos agora abertos para inscrição. Já temos as inscrições
fechadas, porque a procura foi enorme, mas nós estamos viabilizando mais vagas também e cursos nas mais diversas áreas para você que quer também, né, se conhecer dentro do artesanato. Vamos também ter curso para crianças e vai ser incrível. Passeios guiados todos os finais de semana. Acompanhem @Turismo Botucatu no Instagram para você ficar por dentro das novidades. Legal, Roberta, obrigado. Eu que agradeço. Boa semana para você. Amanhã falamos de aves, né? Amanhã o nosso entrevistado é o professor Felipe Amorim, do IB da Unesp. João André volta às 5 com Acontece no Ar. Eu continuo por aqui. Obrigado, Roberta, mais uma vez. Prazer em revê-la. O Radar volta amanhã a partir do meio-dia. Lembrando que essa e outras edições do Radar você assiste na íntegra no nosso canal no YouTube. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.